Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Plena. Espero que estejam todos bem. E esse é o desejo do meu coração, que cada um esteja a ser fortalecido e seja fortalecido pelo poder que há na Palavra de Deus. É a vontade de Deus que cada um de nós viva uma vida plena, abundante. Na verdade, essa é uma promessa de Jesus, que todos aqueles que nele crerem, que se aproximarem dele com fé em seus corações, que essa vida está disponível para todos. Para todo aquele que é cristão, que tem Jesus como Senhor da sua vida. Esta vida plena, completa, está em Cristo e está disponível para todos. Então, somente precisamos de nos aproximar e de crer, pela fé, tomar posse desta verdade. E tomar posse significa crer que é a nossa terra prometida, é a promessa de Deus, pela qual nós podemos estar confiados e firmados, porque é a promessa de Deus. E as promessas de Deus são sim ou amém. Não há infalibilidade nelas e, portanto, podemos confiar plenamente. Então, boas-vindas a todos, graças por estarem comigo. E hoje quero também compartilhar convosco um dos salmos que para mim é um salmo que me mostra o grande amor de Deus e como podemos confiar verdadeiramente em Deus e como Ele nos ama até esse ponto. E no Salmo 85, no verso 10, diz: a misericórdia e a verdade se encontraram. E para mim, a misericórdia e a verdade encontram-se numa pessoa, na mesma pessoa, Deus. E na pessoa de Jesus Cristo, que é a expressa imagem de Deus, podemos encontrar a misericórdia. E, ao mesmo tempo, a misericórdia e a verdade se encontram nele. Elas se encontram em Jesus. Misericórdia é o que nós todos precisamos, digo eu. E as misericórdias de Deus são muitas e riquíssimas. E por isso devemos nos aproximar em fé e crer. E a misericórdia e a verdade. A verdade é que, ao conhecermos a verdade, ela nos liberta. E isso é um ato de amor e de misericórdia de Deus, também de nos libertar, de nos tornar pessoas mais alegres, pessoas completas, pessoas que estão preenchidas pelo amor de Deus. Esse é o grande amor de Deus, essa é a sua misericórdia. E diz que a justiça e a paz se beijaram. Elas se beijam, elas entram em harmonia, porque não pode haver paz sem justiça. E estou a falar da justiça de Deus. É que a justiça que vem pela fé, de nós crermos no sacrifício de Jesus, de sermos justificados e tornar-nos justos, produz paz. Sem justiça não há paz. E, portanto, é necessário paz, mas também é necessário justiça. Todos nós queremos a paz. E creio que todos nós, de uma certa forma, desejamos a justiça. Mas a justiça verdadeira que vem do Senhor. Primeiramente, porque precisamos cada um de nós, tornar-nos justos. E realmente, pela fé no que Jesus fez, fomos justificados e tornados justos. Isso é tão maravilhoso que a Bíblia diz que, no verso seguinte, diz que Deus, a verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. E no verso 12 diz: também o Senhor dará o bem e nos fará, e a nossa terra dará o seu fruto. Também o Senhor dará o bem. E noutra tradução diz: mas também o Senhor dará o que é bom. O que é bom vem do Senhor. Ele é bom e Ele dá coisas boas aos seus filhos. E é tão maravilhoso saber que Deus, o Pai, nos deu o melhor que tinha. Nos deu o que é bom. Nos deu Jesus. E através dele também recebemos toda a bênção que Ele mesmo proveu para cada um dos seus filhos. E é pela fé, ao crermos nesta verdade, que devemos arrebatar isso para nós. Porque Deus nos ama
E esse é o desejo do coração de Deus, é dar-nos o bem e também o fruto da nossa terra, o bem. O Senhor nos dará o bem e a nossa terra dará o fruto, porque quando o que é bom está em nós e a nossa terra, nós próprios, esta é a nossa própria terra, a nossa própria vida dará fruto. Não digo só a nossa terra, só a nossa vida, mas também todas as coisas que nós empreendermos, creio que dará um fruto bom, de amor, de prosperidade, de vida, de saúde, de paz, de alegria. E no verso seguinte deste salmo, diz assim: a justiça irá diante dele e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Portanto, noutra tradução diz: ele nos porá no caminho aberto pelos seus passos. Isso é tão interessante, é tão maravilhoso ao mesmo tempo, porque o que nós vemos aqui é que não somos nós que vamos escolher o caminho. Na verdade, eu poderia imaginar como o caminho começou a abrir-se. Posso imaginar Jesus caminhando até à cruz do Calvário e cada um dos seus passos estava abrindo um caminho para nós termos um relacionamento com Deus, para sermos restaurados, perdoados. Para mim, cada passo que Jesus deu até à cruz, em direção à cruz, o caminho se abria para cada um de nós, para todos aqueles que nele crescem. E nós vemos que este caminho, o caminho, não é ideia humana, ou melhor, não é um projeto meu. Eu não vou decidir o caminho, eu não vou decidir qual o caminho, mas Deus é quem nos põe no caminho que Ele mesmo traçou, que Ele mesmo abriu pelos seus passos. E o caminho de nós chegarmos a Deus foi aberto por Ele mesmo, não por homem algum, mas Ele mesmo abriu o caminho. E também acredito que mesmo na nossa vida pessoal, Deus já traçou um caminho e que Deus quer que nós sigamos o caminho que Ele mesmo traçou. Não o caminho que nós empreendemos ou que nós talvez imaginássemos, mas há um caminho que Deus traçou. Esse é o caminho que nos leva à vida, esse é o caminho que nos faz prosperar, esse é o caminho que nos torna mais que vencedores. É esse caminho que Deus abriu, Ele nos fará andar. Deus nos fará andar no caminho que Ele mesmo abriu, aberto pelos seus passos. Não é um caminho que eu abri, não é um caminho que eu vou desbaratar, é o caminho que Ele abre, é o caminho que Ele abriu. Deus nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Os seus passos nos abrem o caminho. E, verdadeiramente, Jesus foi a pessoa que nos abriu o caminho para chegar ao Pai. Sem Ele, nada podemos fazer. Mas Ele é maravilhoso e nos abriu este caminho. Nos deu acesso à presença de Deus. Nos deu acesso a um relacionamento com Deus. Nos deu acesso a viver uma vida plena. Nos deu acesso a vivermos em liberdade. Nos resgatou, nos restaurou, nos libertou e nos pôs no caminho onde há vida, onde há paz, onde há a verdadeira justiça que vem do Senhor, a verdadeira retidão, a pureza. É no caminho que Ele traçou para nós, que Ele abriu, que Ele abre diante de nós. É o caminho que Ele abriu, é o caminho que Ele também abre para a sua própria vida pessoal. E nesse caminho há segurança. Se caminhamos com Jesus, caminhamos com Ele e o seguimos, podemos não o entender. Veja o que diz Romanos 11:33. Não podemos entender os caminhos do Senhor, mas podemos aceitá-los pela fé. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Esta palavra inescrutável também significa insondáveis, incompreensíveis. Portanto, os caminhos de Deus nós não os podemos compreender com a razão humana, mas sabemos que se crermos em Deus e na Sua Palavra e caminharmos e permitirmos que Deus nos faça caminhar
nos seus caminhos, que são insondáveis para nós, que são incompreensíveis, que não podemos entendê-los, mas podemos plenamente confiar em Deus. E na medida que confiamos e permitimos que Deus nos faça caminhar nesse caminho maravilhoso que Ele tem para nós, nesse caminho que Ele mesmo abriu, nós podemos ver então a glória de Deus, podemos ver a mão de Deus trabalhar a nosso favor. Porque no caminho que Ele mesmo traçou, no caminho que Ele mesmo abriu, aí há vida. E vida com abundância. Por isso, Jesus foi claro quando Ele disse que o inimigo, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Bom, esse é o seu trabalho. E por isso que o caminho que leva à destruição, o caminho largo que leva à destruição, é aquele caminho que as pessoas pensam encontrar nele prazer, encontrar nele algo que necessitam. E talvez porque parece mais fácil, porque é largo, não é estreito. As pessoas têm tendência a caminhar por ele, porque pensam que ali haverá mais liberdade, digamos assim. Mas a verdade é que não é verdade. Nesse caminho largo as pessoas se atropelam umas às outras e vão numa direção oposta à vida. Vão numa direção oposta a uma realidade verdadeira e genuína, que só se encontra numa pessoa, em Jesus. Esse caminho que Deus abriu para cada um de nós, pelos seus passos, é o caminho que nos leva à vida, é o caminho que nos garante que todas as coisas, apesar de não as compreendermos, vão contribuir para o nosso bem. É o caminho que nos garante a vida eterna. É o caminho que nos garante que no final desta vida, lá à frente, sabemos que não vai acabar, que esta vida, que este caminho nos leva à vida eterna. Ou seja, que não vamos deixar de viver a vida plena que já podemos viver aqui. Porém, creio, claro, nesse lugar onde está preparado o futuro, que está preparado para os filhos de Deus, aí não haverá nem mais dor, nem mais lágrima, não haverá nem pranto, mas pelo contrário, ali haverá vida plena, alegria, gozo. Mas a Bíblia também diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que significa que nós já podemos experimentar essa justiça de Deus, essa paz de Jesus, essa paz de Deus em nossas vidas, agora mesmo. E também podemos sentir um gozo, o gozo do Espírito Santo, que é diferente de todo e qualquer gozo que alguma vez já experimentamos. Muitas pessoas procuram a alegria, o regozijo, procuram, como se costuma dizer, abafar as suas tristezas com muitas coisas. Procuram um gozo que não é real, porque passando essas coisas, esses prazeres, essas coisas temporárias que procura de alguma forma realizar ou completar ou satisfazer a alma humana, no entanto, nada disso preencherá, nada disso vai suprir realmente a necessidade verdadeira de cada um de nós, porque quem preenche, quem conhece as nossas verdadeiras necessidades foi quem nos criou, é Deus. E Ele tem realmente a chave, Ele tem realmente tem a capacidade e tem também tudo o que necessitamos para que realmente possamos ser cheios da sua graça, do seu amor e encontrarmos a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. O gozo que Deus dá não é como o mundo dá, é passageiro. O que o mundo oferece é uma coisa passageira, mas o que Deus dá é eterno, é verdadeiro. E, sabe, quando Deus é real e podemos experimentá-lo pela fé, é pela fé que nos aproximamos. Ou seja, não é pela minha razão, pelo que eu percebo intelectualmente, mas pelo que eu percebo espiritualmente. É pela fé que eu me aproximo de Deus. E ao aproximar-me, ao acreditar nestas verdades, ao acreditar no amor de Deus, na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, eu posso ser cheia desse amor, eu posso ser completa com esse gozo. E em qualquer situação da nossa vida, ainda que às vezes tenhamos até tribulações
eu quero dizer que ainda pode experimentar o gozo e a alegria do Espírito Santo. É algo que não se pode compreender, é incompreensível à razão humana, mas que podemos experimentá-lo até diariamente. Não é maravilhoso sabermos que temos um Deus tão bom e tão maravilhoso que nos abriu o caminho para podermos ter uma vida plena, completa e cheia do amor de Deus e da graça divina e sermos dirigidos pelo Espírito Santo, pelo caminho que Ele mesmo traçou para cada um de nós? Não é maravilhoso descobrir que temos um propósito, que somos únicos aqui nesta terra, que há muitos irmãos, há muitas pessoas e Deus tem muitos filhos, mas cada um deles é único. Cada um deles, Deus planeou, desenhou, traçou um plano, um propósito para nós cumprirmos nesta terra. E descobri-lo nos tornará pessoas mais alegres e felizes e completas. Ao descobri-lo e ao caminhar nesse propósito, juntamente com o Espírito Santo, nada podemos fazer sem Ele. Vê como Deus diz, Ele nos porá no caminho. Portanto, não somos nós próprios que nos colocamos no caminho, mas Ele nos põe no caminho. À medida que nos aproximamos dEle, Ele nos colocará nesse caminho maravilhoso que Ele tem para cada um de nós. E seguimos com o Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo, não estamos sozinhos. Note, Jesus disse que o Espírito Santo vinha para glorificar a Jesus. E o Espírito Santo quer glorificar Jesus em cada um de nós, em cada um dos filhos de Deus. E também cada um de nós, em cada um de nós e através de nós, o Espírito Santo quer glorificar Jesus. Não somente em nós, mas através de nós. E isso é maravilhoso. Caminhar juntamente com Ele, porque nós não estamos sozinhos, não fomos abandonados. Jesus não morreu numa cruz e abandonou o seu povo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, morreu por cada um de nós. E agora, todos os que o aceitam, Ele nos dá o direito de sermos feitos filhos de Deus e, além disso, Ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo está connosco a cada dia. Ele é o outro paracleto, o outro consolador, o outro que está ao nosso lado. Portanto, Ele nos guiará. A verdade é que os filhos de Deus são conduzidos, são guiados pelo Espírito Santo. E desejo isso de todo o seu coração. Talvez, ao caminhar neste novo caminho, às vezes tropece, mas não ficará prostrado. Deus o levantará, porque Ele está connosco. É isso que Ele promete em sua palavra. Então, neste dia, podemos fixar os nossos olhos no Senhor e nos aproximar dEle com um coração verdadeiro e caminhar em seu caminho, mediante a fé com Ele, em adoração. Devemos caminhar com Ele nesse caminho maravilhoso que Ele abriu para cada um de nós. Por isso, caminhe nesse amor e na proteção de Deus. Não desista nunca da sua fé. Ainda que às vezes venham problemas e eles aparecem, declara a palavra de Deus, decrete em seu coração. Se sente que o Espírito de Deus se move em seu coração, está despertando a sua vida, declara a palavra de Deus. E o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo agindo em seu coração com a palavra de Deus, vão trazer algo à sua vida maravilhoso. Por isso, o decretar a palavra de Deus, o declarar a palavra de Deus, é um benefício, é um bem, eu diria que é uma riqueza. Cada um de nós possa meditar, declarar a palavra de Deus, porque somos filhos de Deus, somos uma nova criação. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, somos elegidos, a Bíblia diz, nós fomos elegidos, fomos feitos de nova criação, uma geração nova. Somos uma geração eleita, Ele nos elegeu. Então proclama a palavra de Deus, Deus deu-lhe esse direito, declare a palavra de Deus, declare os decretos do Senhor para a sua vida, declare que você é abençoado, declare que o caminho que Deus traçou para a sua vida, que você está a caminhar nele pela fé e que os seus olhos estão abertos, que a luz do Senhor ilumina a sua vida. Declare neste dia que a palavra de Deus é como uma lâmpada para os seus pés. Você não vai tropeçar, porque
porque haverá luz em seu caminho. Não é maravilhoso? É a palavra de Deus que nos garante isso. Por isso, hoje declara e decrete: caminho em segurança ou na segurança do Senhor. E Ele me permite, ou melhor, Ele não permite que os meus pés resvalem e que caiamos ou que caia nas armadilhas do inimigo. Vivo em luz como Ele na luz está, e as trevas não me poderão apanhar, não me poderão tocar. Declaro que você está, que hoje a proteção de Deus está em sua vida, está na sua família, que há uma proteção e uma cobertura sobrenatural, protegendo a sua vida, seus filhos, seu negócio. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro hoje e decreto hoje sobre a sua vida a palavra de Deus, que a graça de Deus, o amor de Deus, a proteção de Deus estão sobre a sua vida, que há proteção no poder que há no sangue de Jesus e que o poder do sangue de Jesus está a proteger a sua vida, a sua casa, a sua família e seus negócios, seu caminhar. Mesmo que o inimigo procure pôr uma armadilha diante de si, não cairá nela em nome de Jesus Cristo, porque o nome de Jesus é acima de todo nome e todo o joelho tem de dobrar-se a este nome. Por isso eu proclamo hoje sobre a sua vida paz, vitória, a vitória que Jesus ganhou naquela cruz, que o seu caminho é desbaratado, que os inimigos, que os seus inimigos serão dissipados em nome de Jesus Cristo, que Cristo Jesus é a sua rocha, é a sua vitória, é a sua segurança, é a sua paz, que o amor de Deus e a graça de Deus estão na sua vida, a verdade e a graça de Deus estão em sua vida. Tome pela fé esta realidade. A verdade nos liberta e na medida que conhece a verdade, mais e mais será livre, será abençoado, sua casa será abençoada. Creia nesta realidade, creia nesta verdade. A verdade é Jesus Cristo e tendo Jesus como centro da sua vida, como o Senhor da sua vida, Ele pastoreará, Ele conduzirá caminhos ao caminho da vida, conduzirá a pastos verdejantes, a beber das águas tranquilas que o vão refrescar, restaurar. A água da vida que flui do trono de Deus, flui para si. Como diz a palavra de Deus, quem crê em Jesus, rios de água viva fluirão do seu ventre. Deixe que esses rios fluam do seu interior para toda a sua vida. Jesus está na sua vida. Se Ele não está, convide-o a entrar na sua vida. Convide-o a ser o Senhor da sua vida. Se se afastou dele, hoje, reconcilie-se com Ele. Ele o ama. Nunca deixou de o amar, de a amar. É tão somente chegar perto dele e dizer: Senhor, perdoa-me, eu estou aqui. Creio no sacrifício que fizeste por mim. Creio no poder do teu sangue, que pode tornar a minha vida, o meu interior, o meu espírito, a minha alma, mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus nos limpa ao ponto de ficarmos tão alvos, tão brancos como a neve. Quer dizer que não há mancha do pecado, porque o sangue de Jesus pode fazer isso. Pode limpar-nos, pode purificar-nos, pode redimir-nos, pode libertar-nos de qualquer situação. Por isso confie nele do teu seu coração, creia neste Jesus maravilhoso que abriu o caminho para a presença de Deus, que abriu o caminho para que você e eu encontrássemos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo. Nele há segurança. Proclame sobre a sua vida a segurança que vem de Cristo, que Ele é o seu refúgio contra a tempestade. Ele o esconde de todas as armadilhas, Ele o livra de tudo o que o inimigo planeou para a sua vida. Que Deus o abençoe muitíssimo e que lhe dê muita bênção e que a graça, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a paz de Jesus e também a sua justiça governem a sua vida e tenha certeza que o caminho onde Ele o fez caminhar, o caminho que Ele traçou para cada um de nós, nos levará à vida, à saúde, à paz e a uma harmonia completa com o nosso Criador, com o nosso Pai Celestial. Deus abençoe a sua vida neste dia e que seja ricamente abençoado. Não se esqueça durante este dia de se lembrar que Jesus abriu o caminho e que os seus passos abriram o caminho e continuam a abrir o caminho também da sua vida. Porque Jesus, Deus, o nosso Deus,
é especialista em abrir caminho onde não há caminho. Deus abençoe a sua vida. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se determinamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.